Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quinta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso gigante da colina. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a procura do Vasco, por um novo treinador. Agora surgiu aí o nome de um treinador português que estaria negociando com o Vasco. Você vai ter alguns detalhes aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre Série B do Campeonato Brasileiro. Terminou aí a 11ª rodada. O Vasco ganhou uma posição em relação à 10ª rodada, mas perdeu uma posição em relação a ontem, porque ontem o Vasco dormiu na vice-liderança, mas com os resultados aí da última quarta-feira, o Vasco terminou a rodada na 3ª colocação e você vai ter um resumo também dessa rodada aqui da Série B. Então tem bastante coisa para a gente conversar nesse vídeo, que vai começar depois da vinheta, mas antes da vinheta tem um recadinho aqui do Speed para você. Você que gosta de futebol e gosta de jogar futebol online, eu recomendo o aplicativo Speed. É um jogo de futebol online onde você é o treinador e você escala o seu time da forma que você quiser, escolhendo os seus jogadores, fazendo contratações, vendendo jogadores, enfim, você mostra as suas habilidades e ainda pode desafiar os seus amigos. O link para você baixar está aqui na descrição desse vídeo. É gratuito, tá? É só baixar e se divertir. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo com o recado da Bet7k. Você que gosta de fazer suas apostas esportivas, eu recomendo o site Bet7k. Tem um link aqui no comentário fixado desse vídeo. E através desse link, você fazendo o seu depósito, o seu valor dobra. É isso mesmo, é 100% de bônus no seu primeiro depósito lá na Bet7k. Então, é só ir no comentário fixado, fazer o seu depósito, dobrar o seu valor, o que vai tornar aí um grande incentivo, para você fazer as suas apostas esportivas. A Bet7k é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, ontem tivemos aí o fim da 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Vasco terminou essa 11ª rodada na 3ª colocação, uma posição acima do que foi a 10ª rodada, Na 10ª rodada o Vasco terminou em 4º, agora o Vasco ganhou a posição do Sport. O Sport foi derrotado ontem pelo Bahia, era um jogo de confronto direto ali, Dois times dentro do G4 e o Bahia venceu o Sport, com isso o Vasco subiu para a 3ª colocação. Nesse momento o Vasco está 7 pontos atrás do líder Cruzeiro e está 4 pontos acima do 5º colocado, Então o Vasco tem garantido pelo menos mais uma rodada dentro do G4. E a gente vai ver agora os jogos e a tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa 11ª rodada tivemos, na segunda-feira, o Operário vencendo fora de casa o Guarani por 3-0. Tivemos aí o Vasco vencendo fora de casa o Náutico por 3-2. Tivemos um empate 1-1, Londrina e Tombense lá em Londrina. Tivemos a vitória do Brusque sobre o Vila Nova por 2-0. O Criciúma venceu o Sampaio Corrêa por 3-1. A Ponte, fora de casa, venceu o Ituano 2-1. CSA e Chape empataram por 1-1. O Grêmio venceu 2-0 o Novo Horizontino. O Cruzeiro venceu 2-0 o CRB. E o Bahia venceu por 1-0 o Sport Recife. Nessa rodada a gente teve menos empates, porque geralmente a Série B tem muitos empates. Essa rodada não, tivemos aí apenas 2 empates, Então a tabela de classificação mudou bastante. Nesse momento a classificação é a seguinte: o Cruzeiro segue líder isolado com 28 pontos, o Bahia é o segundo colocado, tem 22, o Vasco tem 21, é o terceiro, o Sport está em 4º com 18 pontos, então o Vasco já tem 3 pontos acima do Sport Recife, que é o 4º colocado. E aqui é a distância que realmente importa, O Vasco está aí 4 pontos acima do Grêmio, que é o 5º colocado. Então o Vasco tem pelo menos mais uma rodada dentro do G4. Na 6ª colocação temos o Operário, 15 pontos, já está aí mais distante um pouquinho do Vasco. Depois vem Novo Horizontino, vem Brusque, Criciúma, enfim, e a tabela segue. O que realmente importa são ali os 5 primeiros, E o Vasco nesse momento é o 3º colocado e está 4 pontos acima do 5º colocado. E agora tem um jogo importantíssimo, contra o Cruzeiro, é vencer para aumentar essa diferença, aumentar aí para mais pontos a distância para o 5º colocado, que é o que realmente importa. Série B, se for campeão, beleza, mas o que importa mesmo é ficar entre os 4 e voltar para a primeira divisão.
A próxima rodada, a 12ª rodada, vai começar amanhã, sexta-feira. Teremos amanhã Sampaio Corrêa e Náutico. Teremos também Clássico Catarinense, Chapecoense e Criciúma. No sábado, Brusque e Ituano, Ponte Preta e Londrina, CRB e Vila Nova. Também no sábado, Operário e Bahia. Já no domingo, Novo Horizontino e Guarani, Vasco e Cruzeiro, Tombense e CSA. E a rodada se encerra aí na segunda-feira com Sport Recife e Grêmio se enfrentando na Ilha do Retiro. Então vai ser uma rodada ali de vários confrontos diretos, né? Os times ali, os 6 primeiros colocados, se enfrentam ali entre si. Então será uma rodada aí que vai movimentar bastante também a parte de cima da tabela. Bom, e vamos começar aqui agora a falar sobre treinador, né? Porque o Vasco segue aí no mercado em busca do seu novo treinador. Até o momento, nenhum nome é consenso, né? Na diretoria do Vasco e também com os executivos ali, com os scouts, né? Da 777. Vários nomes já foram analisados, debatidos, enfim, conversaram, mas o Vasco ainda não chegou em uma unanimidade para avançar aí numa conversa, avançar numa proposta. Inclusive, o Carlos Brasil confirmou que Emílio Faro deve comandar o Vasco no domingo na partida contra o Cruzeiro. É bem improvável que o Vasco tenha outro treinador à beira do campo que não seja o Emílio Faro na partida de domingo. O Emílio Faro que já comandou o Vasco na vitória aí por 3-2 contra o Náutico. Mas o Vasco segue aí, né, buscando, analisando nomes e correndo atrás, né, do seu novo treinador. E ontem surgiu uma informação de que o Vasco teria procurado ali o treinador português João Henriques, ex-moreirense de Portugal. O seu último clube foi o Moreirense de Portugal. A informação surgiu primeiro lá em Portugal, dando conta que o Vasco teria, né, procurado, pedido informações sobre esse treinador. Depois a notícia começou a surgir aqui no Brasil também, através de uma rádio lá de Porto Alegre, porque esse treinador chegou a negociar com o Internacional, mas a coisa não aconteceu. E lá em Porto Alegre, né, começou a se falar aí desse interesse do Vasco no português João Henriques. Depois de surgir esse burburinho, o site Papo na Colina, que cobre diariamente aqui o Vasco, foi em busca de maiores informações e conseguiu detalhes importantes sobre essa situação aí do João Henriques, treinador português ex-moreirense. Em contato com o Papo na Colina, um nome ligado ao treinador português confirmou que houve sim uma procura do Vasco ao técnico. Ele abriu aspas dizendo o seguinte: o João não foi oferecido ao Vasco, foi o Vasco que perguntou por ele, fez uma primeira sondagem e agora aguarda o início das conversas. Ou seja, até agora a informação é de que houve uma consulta do Vasco nesse treinador português e as conversas podem avançar. Uma outra pessoa também ligada ao técnico João Henriques também confirmou, né, a consulta do Vasco ao treinador. Abre aspas aqui mais uma vez. O João Henriques foi consultado no sentido de perceber a disponibilidade do treinador para o projeto do Vasco. E a resposta que ele deu ao Vasco foi sim, que ele tem interesse e está disponível a conversar com o Vasco, caso o Vasco também tenha interesse. Até porque se trata de um time gigante, histórico e com grandes expectativas, né, de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, esse nome aí do treinador português João Henriques surgiu ontem à noite e parece, né, que tem aí alguma conversa, alguma coisa do tipo. Pode ser que avance. João Henriques tem 49 anos e como treinador, ele já só trabalhou no futebol português, né? Trabalhou no Fátima, no Leixões, no Passos de Ferreira, no Santa Clara e também no Moreirense. Lá no Moreirense, quando ele foi demitido, depois ele foi substituído pelo Ricardo Sapinto, né, treinador que passou aqui pelo Vasco da Gama. Enfim, é um treinador que não tem experiência no mercado brasileiro, né? Mas as notícias lá de Portugal, né, pessoas lá de Portugal, dizem que o Vasco aí deu aquela sondada, né, nesse treinador e vamos aqui esperar por mais informações. E aí, o que você acha de um treinador português no Vasco da Gama? Você apoia essa ideia? Quero o seu comentário aqui. Eu, para ser sincero, nesse momento, acho que não, hein? Acho que o Vasco não tem que inventar e trazer estrangeiro nesse momento, não. Tem que vir aqui alguém que realmente conhece a Série B do Campeonato Brasileiro, conheça o futebol brasileiro, né, para fazer pelo menos o café com leite, né, o feijão com arroz, o básico, que é botar o Vasco na primeira divisão. Talvez um treinador português agora, que não conhece, né, a Série B, não conhece o futebol brasileiro, até ele se adaptar,
já deu, a coisa dá errado aí, o negócio vai ladeira abaixo e depois fica complicado, né, de se recuperar. Mas a gente aguarda aqui por mais informações. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!